Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje um time de primeiríssima e pronuncia conflitos aqui. Temos representantes do centro, da direita, da extrema direita, temos representantes da esquerda e temos auditores, que eu espero que ele faça as vezes de auditor hoje, né? E não defenda mais a Copa do Mundo, que foi um fiasco. Eu estava até lembrando do que disse o João Figueiredo, disse para o Jean-Marie Beltoise Belanche: você já viu a seca do Nordeste? Você já viu as favelas do Brasil? E você quer que eu faça a Copa do Mundo aqui? Não faço Copa do Mundo. Você quer que eu Estava de razão. Calma, eu estou só fazendo uma preleção para ver se eu te convenço. Mas temos o prazer de receber o nosso glorioso deputado federal, Carlos Marum, gaúcho dos Quatro Costados, de Porto Alegre, do bairro Glória, que nos abandonou. E que toda semana Farroupilha passa pelo menos um dia aqui no Rio Grande do Sul. Um dia da semana Farroupilha. Hoje eu vou lá no... E tu tens ideia, mesmo morando lá no Centro-Oeste, tu tens ainda aquela percepção de que precisaríamos proclamar a independência da República? Não, eu morando no Mato Grosso do Sul, eu sou contrário, digamos, à separação do Rio. Imagina eu ter que pegar passaporte, pegar visto para vir ao Rio Grande do Sul, complicaria muito, né? Então eu sou contrário a essa... Dupla cidadania. Não teria dupla cidadania, não. Então, mas eu só pergunto o seguinte, esse pessoal... Paulo, esquece, Conceição, deixa de anunciar. O pessoal que tem mania de separatismo do Rio Grande do Sul, de onde é que nós íamos arranjar dinheiro para comprar petróleo? Nós não temos dinheiro nem para pagar os professores, nós vamos comprar petróleo com o quê, rapaz? Sim, mas nós não teremos que sustentar o Nordeste. Mas, o presidente do sindicato dos bancários, nós seríamos o novo Uruguai. Presidente do sindicato. Japão não tem presidente do sindicato dos bancários. Estou anunciando. Everton Ximenes, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Paulo César, os demais integrantes da mesa, aos telespectadores. Estamos aqui, né, para fazer parte dessa mesa ilustre, tentar fazer um debate. E eu queria, de início, dizer que essa semana, no dia 7, né, no dia 7 de setembro, no final da Marcha dos Colinos, aqui em Porto Alegre, nós lançamos a campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista, né, do projeto de lei de iniciativa popular que a CUT está promovendo, que precisa 1.300.000 assinaturas, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, até porque, além da reforma só atacar os direitos dos trabalhadores e ser proposta por um governo ilegítimo, os trabalhadores têm que ter o direito de discutir, até porque não foram ouvidos. Então, a gente quer fazer colher essas assinaturas para mandar o projeto para o Congresso, e o Congresso, mais uma vez... Você não vai fazer também para voltar a contribuição sindical obrigatória? Não, nós não somos a favor do imposto sindical. Não são a favor? Não é a favor do imposto sindical. Ao menos nisso vocês concordam que os trabalhadores definam como sustentar suas entidades e não uma coisa imposta. Ao menos alguma coisa tu concorda com o deputado Marum. Eu não sei se ele, não sei a opinião dele. Ele é a favor. Provavelmente ele é a favor que acaba. Só deixa eu apresentar, senão eles vão ficar nervosos aqui. O Dianaro já está ali que... Já estou. Já está com uma vedete frívola ali, querendo entrar. Já estou pronto aqui. Cássio Carpes. Bom, Paulo, um abraço a todos aqui. Hoje tem o jantar de 114 anos do Grêmio, tu vais? Não fui convidado. Mas te compra com convite, tia. Não, mas eu... Entrevista ilustre. Eu fiz Entrevista ilustre, não foi convidado. Eu vou comemorar segunda-feira. Segunda-feira eu vou comemorar. Fará 40 anos daquele título histórico. Nós vamos lançar o livro Os Heróis de 77. Dia 25, segunda-feira. Esse sim que me importa. O Grêmio perdi o primeiro turno. Eu cheguei a partir do segundo, ganhamos o segundo, e o terceiro eu joguei todas as decisões. 77. Fiz dupla cobertura. O livro ali no Grêmio, ali, aquela hamburgueria do Grêmio, 1903, no Praia de Belas, às 18 horas da tarde,
vai ser lançado Os Heróis de 77. Pô, já marcaram os 18 para mim não ir mesmo. Aquela né? decisão que o André Catimba... Isso. Eu fui um dos que adentrou ao gramado, não vou usar a palavra invadir, E né? segunda-feira vem os 40 anos, segunda-feira, já Você com me levou pela mão, era a gurizinho. primeira vitória do Sim, eu Grêmio, era criança. que emparelhou o campeonato igual. Depois vem mais jogo em Pelotas contra o Brasil, depois mais o Grenal no Olímpico, que o André Catimba... Eu era gurizinho, tu me levou pela mão. Naquele jogo. Eu sou a minoria até... Eu estava tão nervoso para entrar. Assistindo Só um pouquinho, a agora torcida, vamos apresentar o Dienário. Você Sim, pediu para ele abrir espaço para presidente dos sindicatos bancários, agora Prazer vamos ao Dienário. renovado estar aqui com o deputado Marum, que tem representado com muita galhardia um segmento importante da política Ele é brasileira. o Arthur lá em Brasília. Um segmento importante da política brasileira, né? Nesse momento, nessa quadra difícil que passa o país. Parece que querem acabar com o Brasil. Né? Parece que o propósito Quem? A corrupção quer acabar com o Brasil? A corrupção já acabou com o Lula e a Dilma. Já acabaram. Mas só eles? Já acabaram. Não, agora nós temos... o que tu vai resolver agora? Vai tirar o Temer? Vai fazer uma eleição... Não sei, eu não falei no Temer. Tu que está falando Estou do falando, Temer. quer dizer, o Temer também está lá com esse Eu não falei no Temer. com esse maluco com o flechista esse. Ele está mais para índio do que outra coisa, com flecha de bambu, coisa parecida aí. Né? Pô, parece que o propósito é acabar com o Brasil. Deixa o Brasil terminar esse período do Temer. Vamos pensar na reeleição, na eleição. Na reeleição? Na eleição. Ah, está se entregando, vestindo a camisa. Vamos pensar na eleição. Não, tá vestiu a camisa. Tem que ter vestiu uma visão maior. Olha que ficou o Maru satisfeito contigo, olha o seu livro. Tem uma visão, mas é claro, tem que ter Ele uma apoia a visão maior. reeleição do Temer. Já tem um também. aliado, já tem um Ele aliado. já tem um Eu acho que aliado. você está usando aquela técnica, nós vamos tapar o nariz e caminhamos até 2018 com o que Porque o daí. Brasil tapou o nariz quantos anos com a comissária Dilma e o Lula? Quantos anos tapamos o nariz? Vendo essa roubalheira desenfreada que não tem limite. Mas eram só eles. Seguiu né, com o Temer, que segundo diz o Janot. Não, mas já naquele governo, ninguém falou em Temer aqui. Naquele Tem imagem, governo, né? Tem uma naquele bala de governo dinheiro roubava o surgindo, PT, só o Janot. roubava antigamente, A imagem roubava mente o PP, agora. roubava PTP, roubava todo mundo. Roubava todo mundo. E o Temer estava no governo e todos eles estavam. Roubava todo mundo, tudo bem, tem que estar todo mundo na cadeia. Eu acho que o deputado Marum não diz outra coisa, tem que estar todo... Ainda bem que é meu orgulho que o Marum, gaúcho, Porto Alegre, não tem nada contra ele. Não, claro que não. Eu estou tão de sanguidoso que agora todo mundo falava que esse Funaro, agora vou aparecer o Marum, agora chegou até uma revista. Eu acho bacana que tu não aparece nem na lista do título. Nem na lista do título. Aí até uma revista antecipou isso, a Veja, antecipou que eu estaria, fiquei esperando. Agora estou processando a Veja e processando o jornalista criminalmente e civilmente. Tá? Passei uma vergonha 2 semanas, mas fiquei quieto, esperei. Saiu agora, já vira aquela confusão. Quer dizer, eu sou a favor da liberdade de imprensa, mas nós não podemos permitir que isso se transforme numa licença para ofender. Não pode. Certo? Então, a negociação, publicaria o meu direito de resposta se eu não processasse o jornalista, não. O jornalista, eu não abro. Deputado Marum, o senhor concorda com o presidente dos sindicatos bancários que os direitos dos trabalhadores foram afetados? E deixa eu só dizer, primeiro, não concordo. Se eu votei, concordo. Claro. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa que eu penso que onde erra muito a oposição. A oposição brasileira ela é panfletária. Então, o que acontece? Nós vamos discutir a legislação trabalhista. Eu vivi isso muito da reforma da Previdência. Vamos discutir a reforma da Previdência. Aí, o que faz a oposição? Não pode ter reforma da Previdência. Aí não discute nada. Não discute nada. Não senta na mesa para avançar em algumas coisas ou colocar sua posição sobre alguns aspectos. Mesma coisa a reforma trabalhista. Ficaram lá, não, nós somos contra. Ora, nós estamos com uma CLT de 40. É impossível que as pessoas não entendam que é necessário uma modernização da nossa legislação. Mas não senta para negociar. Não tirou Mas não senta para negociar, também não vem. Não concordo contigo. Os direitos estão na Constituição, vocês têm a mania... Tem sistemas, inclusive, constitucionais ali na reforma Os trabalhista. direitos não tem nada... coisa constitucional, sim. Então, arguam a inconstitucionalidade. Por exemplo, Os direitos estão na Constituição. Aliás, é um absurdo isso, engessar
os direitos trabalhistas numa condição que para modificar tem que toda essa dinâmica de alteração constitucional. Quer dizer, a reforma trabalhista é absolutamente necessária pela modernidade. A CLT é Mussolini, é da década de 40, tem que alterar isso, não é possível manter isso aí. Não, mas aqui a conversa ficou cruzada. Ele estava falando da reforma da Previdência. Não, falou na trabalhista. Trabalhista também. Também na trabalhista, tá tudo bem. A reforma da Previdência, veja bem, eu sempre conto um episódio de um velho político rio-grandense, era prefeito, gauchão e tal. E o pessoal dizia, escuta, prefeito, nós temos que dar aqui um abono para o pessoal, temos que dar uma vantagem temporária, depois a gente tira. Ele disse assim, se você vai dar alguma coisa para alguém, certifique-se que vai ser para sempre. Porque depois só na base da violência. Então, quem já tem a perspectiva que seja, quando você vai tirar dele a perspectiva, a reação é óbvia. Mas estão tirando o quê? Só eu quero... E previdência. Não, eu estou falando trabalhista aqui. Não me deixaram falar. Primeiro que ele falou em negociação. Não teve chance de negociação. Apresentaram o projeto e votaram... rapidíssimo, na calada da noite, no Senado não quiseram nem alterar nada, tinha gente querendo, não deixaram, não teve discussão com a sociedade, não teve discussão com nada. 60 dias o judiciário trabalhista, todo o Ministério, todos são contra, todo mundo que trabalha no direito do trabalho é contra essa reforma, e tem coisas constitucionais, sim. Vou dizer, tem coisas constitucionais, sim, que ele diz que não tem. Por exemplo, ali diz que pode fazer até acordo individual. A Constituição é clara, acordo de horas... jornada de trabalho só pode ser feita por contrato coletivo de trabalho. E ali permite, inclusive, fazer banco de horas e acordos de horas individuais. Isso é inconstitucional. Se o Supremo for sério, vai decretar. E tem vários outros temas. Mas o sindicato arguiu a inconstitucionalidade? Sim, tem várias pessoas arguindo, não só sindicatos centrais, tem deputados, tem partidos. A lei está sendo questionada. Tanto é que muitos empresários dizem que, apesar dela entrar em vigor 12 de novembro... Não tem segurança jurídica para de fato... Vamos ouvir o deputado Marão agora. Não tem, fora assim, ó... Vamos ouvir o deputado Marão. Eu estou de seguidor. Eu ouvi, gostaria que... Claro, eu ouço. Houve um debate, por muito tempo foi discutido na comissão, a oposição se recusa a conversar. Esses dias eu fui e me reuni com as centrais sindicais em São Paulo, com exceção da CUT. Praticamente todas as outras representadas. Me apresentaram uma pauta de reivindicações, onde inclusive se incluía essa que o senhor faz a respeito de banco de horas. Uma pauta que facilmente, 80% dela poderia ter sido incorporada se houvesse a participação. Mas o que é? Para jogar para a plateia, para alegrar talvez você e os teus afiliados, para parecer que é. Eles simplesmente não, e não negociaram nada. Mesma coisa a reforma da Previdência. Quem teve que fazer o contraponto lá fomos nós. O que avançou na reforma da Previdência no sentido de que ela se tornou menos abrupta na sua implantação, fomos nós que negociamos. Por quê? Porque a oposição só fica lá batendo bumbo. É feito uso agora. Cheguei terça-feira em Brasília, tinha uma manifestação da Infraero, contra a privatização da Infraero. Cheguei. Peguei um dos panfletos, disse, não, senhor, eu vou ler esse panfleto, quem sabe tem aqui alguma coisa. Ando mais um pouco, chego na frente da turma, a tropa de eu não desvio 1 metro para um lado para o outro, né? Do jeito que eu fui, passei no meio da turma, eu disse, é o Marum. Aí já viram o quê? Golpista, governo ilegítimo, mas vocês acham isso, já rasguei, nem vou ler isso aqui. Virou aquela confusão, eu entrei no carro, dei um tchau. Já nem li. Se os caras me dão uma coisa para mim ler, eu primeiro disponho a ler. Quando ando, encontro aqueles que querem aparecer, que é a turma do bumbo, a turma do... E me chamam, me agride. Eu peguei só... Puf, no chão, mas não leio mais. Mas que o Marum é coxinha. Dizendo que os outros não existe nada. Os outros são mortadela. Quando me convidaram para ir nas centrais, certo? Pô, Marum, tu é louco, tu vai lá, como é que tu vai? Fui sozinho. Cheguei lá, desci do táxi, é aqui. Cadê o Marum? Sozinho, só eu sentei, 50 sindicalistas, Olha, eu vim aqui, o seguinte... Eu disse o seguinte, pessoal, eu discuto com respeito. Na hora que alguém faltar com respeito, eu levanto e vou embora. Eu também levanto e vou embora. Quer dizer, com respeito, discutimos 3 horas, até algumas coisas que eu entendo como pertinentes. Eu discordo dessa situação. Acabaram, tiraram o direito do trabalhador. Não é por aí.
Não é possível que se entenda que uma lei de 1940 possa ser válida hoje. Não é, ela tem que ser aprimorada. Mas, tudo bem, mas então vamos discutir. Não reformada. Quem não discute, não avança. Eu acho que o importante é... Eu não vi espaço para discussão lá de 2 meses. Eu acho que o importante é que a Câmara Federal tem prerrogativa, em primeiro lugar. Segundo lugar, parece que não tem maioria, o que se nota assim olhando de longe. Mas o bode está na sala, ou seja, está lá. Automaticamente, os sindicatos, aqueles que são mais ou de esquerda ou contra esse projeto, têm que começar a atuar também, para conversar. Olha, isso aqui não. Porque se não conversar, fica sempre a esquerda e a direita. Nós estamos num país que nós estamos sempre pela esquerda e pela direita. Nós estamos no radicalismo. Quando se colocou aí, eu também, muitas coisas também não concordo da Previdência, mas eu acho que o Congresso é a prerrogativa, é lá o debate. E buscando o debate, algumas coisas podem se ponderar, outras coisas, a reforma essa trabalhista, ela não foi tão ruim. Ela atingiu algumas questões, mas ela houve uma experiência. Que isso aqui está já superado, vamos modificar, vamos chegar a um consenso. Então, eu acho que a reforma da Previdência é mais complexa. Vou te dar um exemplo da reforma da Previdência. Mas há necessidade do debate. Mas aí, claro, não vai passar tudo, mas alguma coisa tem que... Sempre que se vai tirar algo de alguém, foi o que eu disse no começo, a reação pode esperar. Mas para tirar tem independente que de método, claro. Independentemente do posicionamento da oposição, no caso, que é uma coisa muito é que ninguém abre mão de nada. Essa não é questão de abrir mão. Não abre mão, ninguém abre mão. Não, mas é o que o Marum disse do Coronel Frota aqui. O Coronel Frota disse o deputado Marum, só um pouquinho. O Coronel Frota disse o deputado Marum aqui. É uma barbaridade que vocês estão fazendo com o povo, estão atacando o povo lá no Parlamento Brasileiro. Então o Marum disse, mas vem cá, eu recebi aos senhores lá várias vezes, os senhores nunca foram defender o povo, vocês foram defender a aposentadoria de vocês, o salário de vocês. Sim, não geral. Da classe, nunca falaram em povo, agora vem aqui me falar em povo. Tem muita demagogia também, né? Mas não é, mas olha aqui, ó. Convenhamos, cada um olha para o seu umbigo e defende o seu. Esse o problema. Olhar para o umbigo é assim, veja bem. Eu falei com um rapaz que trabalha num determinado órgão que está em vias de ser vendido, privatizado, ou seja o que for. Ele tem 53 anos. Ele diz, olha, se privatizarem, eu tenho uma carreira de muitos anos, os caras vão me botar para a rua, porque o meu salário eles não vão aguentar. Com 53 anos, eu não tenho condição mais de competir no mercado. E eu só sei fazer esse trabalho. Eu teria que me tornar comerciante ou coisa parecida. Então é forte o negócio. O cara perdeu o emprego aos 53 tem que ter uma compensação na negociação, olha. Não pode... Não existe compensação. Mas a iniciativa privada perde o emprego. A garantia do emprego. Por que o pessoal, com tudo que se tirou do funcionalismo público, ainda faz concurso público? Porque ali eles têm uma espécie, ou pelo menos uma sensação de garantia de que ele não vai ser demitido assim no mais. O pessoal quer ter segurança. E hoje a iniciativa privada... Até isso tem que mudar. Esse é um dos problemas do funcionalismo público. O servidor público não pode fazer a concurso pensando em se aposentar. Esse é um dos problemas. Não, a aposentadoria do servidor público, veja bem, a emenda 42 já modificou profundamente a aposentadoria do servidor público. Não, essa é sempre modificada do servidor público. Não. A emenda 42... A emenda 20 modificou. Não. A 42 veio para modificar mesmo. O servidor público hoje, ele não tem a integralidade mantida pelo poder público. Contribui para a Previdência? Ele contribui até o limite do regime geral, e depois, que o governo garante, e depois ele vai pagar um fundo. Agora, como vai ser esse fundo? Outro problema. Então, a reforma da Previdência do servidor público já está resolvida. Mas tem gente insistindo, olha... Não se fará a reforma da Previdência se não se mexer nos direitos. Mas não tem mais o que mexer. É o que eu digo. Mas não tem mais o que mexer. Eu, por exemplo, eu estou aposentado porque eu entrei, deputado, eu entrei antes da emenda 20. Então eu estou aposentado com integralidade. Mas tem colegas meus, desembargadores, que entraram depois da emenda 42. 41. A emenda 42. A emenda 42. A emenda 42. A emenda constitucional 42. Essa emenda constitucional, então os desembargadores, que pelo quinto constitucional, como eu vim, eles contribuem até o limite do regime geral. E depois o resto é para um fundo. E está aqui um camarada que pode falar, que saiu do tribunal chorando, queria continuar aos 70 anos. Ficaria lá. Se tivesse há mais uns dias, teria pego a lei da bandeira integralidade. E eu ouço no rádio, às vezes tem uns programas de rádio aí que se declaram programa livre, não sei do quê.
tá? E tu ouve os caras dizer tem que acabar com a integralidade. Já acabou a integralidade. E os caras não sabem. Previdência, os caras discutem sem saber. E é uma das coisas mais intrincadas. Para o servidor público já acabou a integralidade. Acabou, mas eles parecem que porque não acabou. eu vou contribuir para o fundo pelo valor que eu quiser. O que passa do regime geral. Porque o Estado só tem como responsabilidade por pagar na aposentadoria até o limite do regime geral. Você já parou para pensar, desembargador Genaro Baroni Borges, que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto aos seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto de quem representa você, suas necessidades mais importantes podem ficar de fora. Participe ativamente, o que estávamos falando na Câmara, do que acontece na Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores, os gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Não esquecendo que o CREMERS está mostrando a todos a importância do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. As entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos anualmente. E são registrados mais de 12 mil casos no Brasil por ano. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Vamos entrar na questão Joesley Batista e o Saldi, Ricardo Saldi. O senhor agora vai presidir a comissão da Jota... Não, eu sou o relator. Ah, o senhor é relator. É presidente da comissão... Eu sou presidente da comissão da Previdência e sou o relator. Relator da... Exatamente. Eu já sei qual é o relato final, mas em todo caso... Eu estou agora. Aliás, o relato final é um boletim policial, pô. Aquilo aí é um caso de polícia. O relato final De Joesley Safadão, né? Você tem o Wesley Safadão, que é o músico aqui, e o Joesley Safadão. Aquilo é um B.O. A verdade, o que nos choca realmente é o comandante dessa instituição respeitada e respeitável, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, ter se deixado levar por um ódio pessoal, que foi o que eu notei em algumas intervenções, por um ódio pessoal ao presidente. Mas por que ele odiaria o presidente? Aceitar fazer parte disso que eu penso ser uma conspiração, que eu chamo de conspiração asquerosa, e que pode sair gente lá, está cheio de senadores saindo da CPI, porque são medrosos, tem medo de fazer uma discussão mais séria nesse momento, e que visava derrubar o presidente. Eu estou acompanhando, claro, até por... ouvindo áudios, olha, é um bom programa. Você ouvir áudio, agora tem áudio de tudo, são tão vagabundos. O vagabundo, ele começa a gravar os outros, depois ele começa a querer gravar os amigos, ele desconfia do amigo, daqui a pouco ele grava ele mesmo, daqui a pouco dá esculhambação. Então tem áudio para tudo que é... Estão gravando até esse programa. Estão se gravando, então o vagabundo é assim. E daí tem um áudio que o Wesley diz, não, o Janot quer acabar com as reformas. O Janot quer melar o governo, melar essas reformas. Por que seria? Por isso. Por quê? Inclusive por isso, porque ele sempre foi contrário. Não, mas deve ter algum fundo. Ele sempre foi contrário a essa reforma da Previdência. Mera antipatia não pode ser. Não apoiava esse avanço. Porque, veja bem, um procurador-geral da República recebeu um áudio, não periciar, começar um processo todo desse, acreditar que o Joesley só apareceu lá depois. Era óbvio que isso não era verdade. Tanto que eu, dia 23 de maio, mandei uma representação para o senhor Janot, pedindo uma investigação da relação do Marcelo Miller com a JBS. Está até hoje na gaveta. Flagrante arranjado. Está até hoje na gaveta. E depois, em função de um áudio desse,
é que se revela. O Gedel Vieira Lima não é aquelas bolas dele. Não, Traz as malas dele para implicar aí. A mala do Rocha Loures. Nós temos que falar. Você falou A mala do Rocha Loures. Você falou mala do Rocha Loures, eu vou responder todos. E você falou Os dois eram assessor do Temer. O Rocha Loures era assessor direto do Temer. Mas vem cá. Nós não podemos Ele que não marcou encontro Joelho da calada da noite. E o cara recebeu o bandido da calada da Olha o noite. teu O presidente partido. foi bom. Olha o teu partido. Eu? É. Sou presidente dos sindicatos Não, bancários. é partido. Você não tem partido? Tu é filiado de partido? Não, sou filiado ao PT. Tu é filiado ao PT. Tu acha que PT tem moral pra dizer do que... Mas eu não tem tô- que ir preso todo o PT. Eu acho que tem preso todo mundo que errar. Não, Mas só tem que que ele... preso. Quem errou Não tem tem que que ser ser preso preso. do PT, porque no PT tem gente boa. Mas não, Tem gente boa no quem PT. errou, eu não vi. Agora, quem Só que o Temer errou, tem que ser preso. Lula tinha que estar preso. Tá Mas ele não foi pego. Falando com o bandido e nem com o assessor dele com o bala de dinheiro. Não, mas é que tu é a troca de choque. Lula na cadeia aí, ó. Lula na cadeia. Então prova alguma coisa. Como não? Prova. O cara fala com o bandido na calada da noite. Isso é republicano. Ele marca o encontro do bandido. O assessor dele tá com 500 mil. Tá, e cadê o Você já falou senhor? com o Lula? Eu já falei várias vezes. Tu falou com o bandido, tu devia estar preso. Mas eu não vi ele com bala de 500 mil. A assessor dele com bala de 500 mil. A tudo que falo dele é o provado. E 300 milhões. Mas não pode, Parode já. Mas eu não tá. Doutor, deixa eu dizer uma coisa. Tu quer fazer um debate em nível aqui? Eu faço. Agora, mas se eu você não vou fazer bater nada. fumo, eu também vou. Eu sou militante e deputado. Claro. Eu só disse que tu tá dizendo que não tem nada e tem as provas também. Eu estou dizendo que contra o Ninguém Temer é não sério. tem nada. Não, tem sim. E digo, Eu te digo que tem. E vocês impediram dele ser investigado pelo STF, senão, se vocês acreditassem, eles deixavam ele ser investigado. Não deixaram. eu vou te deixar falar porque eu quero falar. Fala 1 minuto e me dá 1 minuto. Pode falar 1 minuto. Não, mas não deixaram ele ser investigado. Se vocês confiassem Investigado, mesmo, deixaram ele ser investigado. Vocês não Conversa fazem fiada. nada. Deixa o Gilmar Mendes, aquela Conversa fiada. Agora, Se falar com o bandido na cadeia, tu tinha que estar preso também porque o Lula é bandido. Mas Nós vamos falar agora num outro nível. Então, mas e aí? Vamos lá. Provaram? Por que o Lula não está provado? Ou está condenado a 15 anos de cadeia? Sem provas? Sem prova. Convicção tá escrito aqui. Sem prova. Eu estou vendo que Está condenado sem prova. nisso aí vai acabar preso. Vai acabar preso. Que a mulher está envolvida na coisa que o pai não Eu estou querendo ter uma discussão. Agora, petista vem aqui sapatear a honestidade comigo, não. Não, mas vamos manter o nível. Aí, os caras da turma do Guedel, do Rocha Loures, são tudo honestos. Tu é muito honesto. Eu não estou... Olha, eu não estou ofendendo você. Mas aí eu tô Mas eu te digo uma coisa. Mais honesto que eu, você não é. Nem Pode tudo ter que eu, mesmo. nem tudo que eu. Tá, não estou dizendo que sou. Nem eu estou dizendo que sou mais honesto que tu. Mas eu estou dizendo isso. Tem que apartar isso aqui. Não, tô auditor porque eu te botei no Não precisa meio. bater, é só uma palavra. É só regula o tempo da palavra que eu falo. Eu não vou brigar com o deputado Marum, mas não concordo, nem com o desembargador não concordo. Eu acho que vão sentir falta do Janot. Porque o que vocês falavam o que o PT fala do Janot contra o Lula, vocês falam do Janot contra o Temer. Então, na realidade, ele está fazendo o papel dele com o Ministério Público. Vai errar, errou, até acredito que deve ter errado alguma coisa. Mas dizer que aqueles que eles acusaram, e que o Supremo concordou, está dando guarida, a prova está que foi para votação lá no Congresso, na Câmara Federal especificamente, e não passou, porque o presidente tem maioria. Porque se não tivesse maioria, teria sido crucificado também. Então, eu entendo que, não vou dizer que sejam ladrões, porque seria muito forte, não é essa a minha intenção, mas Vossa Excelência é chapa branca. Não precisa me chamar de Vossa Excelência, eu sou Marum. Mas ali o senhor está de chapa branca. Não. O senhor vai ser relator da JBS, daquele contexto todo ali, sabendo que eles acusaram e está lá e essas provas não perderam os seus direitos. Foi anulado para mas não perderam os direitos dessas provas. Vão continuar. E automaticamente, contra quem denunciou o Temer... Não, o deputado Marum diz que isso não é prova. Essa é a Não, deixa eu falar, vou responder. Eu estou dizendo o seguinte, aquilo que foi lá, aquilo continua com prova. Não foi anulado, foi anulado
a guarida deles. Tá? Então, eu entendo... A delação premiada, do prêmio. A delação vale. A delação vale, isso o aí prêmio continua. Não só isso, mas eu vou depois falar você. Então, me parece, assim como não saia a CPI do BNDES, porque todos os partidos estão envolvidos, o que o amigo vai relatar lá, todos estão envolvidos. Todos estão envolvidos. A JBS deu dinheiro para todo mundo. Está aí a prova. Eles estão dizendo, não são nós que estamos dizendo. Eles mesmo disseram. Não foi só do PT, do PP, do PMDB, deu para todo mundo. E automaticamente se mexer na sabeleira e o amigo vai lá tentar contornar. Não, tá? deixa eu lhe Porque colocar. como relator... Deixa eu colocar, professor. automaticamente... Já que você vai falando com respeito, eu vou te responder com respeito. Exato. Primeiro, a CPI tem um relator e 2 sub-relatores. A parte de contratos da JBS com o BNDES, nós repassamos ao deputado delegado Francisquini, do Paraná. A parte de questão tributária e a da questão do monopólio, nós repassamos ao deputado Hugo Leal. Eu fiquei com uma parte que eu tenho interesse mesmo. Foi dividido? Foi sub-relatores. Eu fiquei com a parte de eu poder vir aqui dizer para você que você está errado. Que o Janot agiu mal em todo esse processo. É aí que nós não concordamos. Pois é, nós não concordamos. Mas eu quero ao final. Acho que ele fez Mas certo. isso é verdade, tem todo o direito. Claro. Eu quero esse nível de conversa. Eu quero provar que eu não acredito que aquele encontro dele com o advogado da JBS foi casual. Eu tenho dificuldade de acreditar que aquele encontro dele no bar, atrás de uma caixa de cerveja, de óculos escuros, falar 20 minutos sobre amenidades com o advogado da JBS, eu entendo que não é casual. Você entende que é casual. Eu quero chegar aqui ao final e dizer... Errou. Combinou um encontro com o advogado da JBS. Mas o Supremo tem dado guarida aí a todas as... Tem dado porque ele saiu, mas tudo bem. O Supremo pode dar guarida para quem ele quiser, sendo inclusive que ele chegou lá e errou na relação com o Supremo. Porque as fitas que ele revela, e eu tenho ouvido, não envolvem o Supremo, envolve a PGR. E o que ele disse? Fatos gravíssimos contra a PGR e contra o Supremo, esperando que as fitas ficassem em sigilo. Exigiram que abrisse, abriu, não tinha nada contra o Supremo, tinha contra a PGR. Então eu quero chegar ao final e dizer o que eu penso. Primeiro, que ele, o Marcelo Miller, já estavam combinados há muito tempo. Essa é a sua tese? É minha tese. Essa é a minha tese. Segundo, que aquele encontro dele no bar, que aquilo não foi casual nem aqui nem na China, certo? Ele combinou de se encontrar com o advogado da JBS num momento de ampla discussão e o fez num canto de um bar. O Supremo não está descaracterizando as provas que ele está apresentando lá. Das provas que ele está apresentando. Das provas que ele está apresentando, o que perde o valor? A palavra. Se você ainda acredita na palavra do Joesley, eu não acredito mais e ninguém mais acredita. É um mentiroso. Então, os testemunhos praticamente eram delações e perderam o valor, a palavra. O Joesley ninguém acreditou, né? Não. Mas o Janot acreditou. Não, mas depois... O Janot acreditou, claro. Ninguém acreditou. Então, eu tenho que achar estranho que ninguém acredite e o Procurador-Geral da República, que é a princípio, o promotor mais capacitado do Ministério, acredite. Ninguém acreditou, mas ele acreditou. Aí vamos adiante. Provas que ele apresenta tem valor. Se ele apresentar um recibo de depósito na conta de alguém, tem valor. Eu não sou favorável a simplesmente anulação ou jogar isso aí para baixo do tapete, não. Ninguém vai ver isso. Isso deixar bem claro que não foi anulado. Por isso que você está me chamando de chapa branca, porque você ouviu isso de alguém. Então, o que eu peço? Espere. Espere para fazer esse julgamento. Eu não ouvi o amigo. Isso é um conceito. Não, mas é um conceito. É um conceito geral. Que eu vou jogar. Jornal Nacional. Não é Temer. E desde quando o Jornal Nacional desse conceito? Mas se eu não defendo o Temer, lá, deputado? Eu sou governista. Eu sou governista. Ele nunca negou. O certo seria alguém independente, mas sei que isso não acontece. Não existe independente. Exato. Existe um lado ou outro. Agora nós vamos fazer o PCP e tu quer entregar quem? Para quem der favor do Joel? Deixa eu só concluir. Então isso vai valer o que tem prova. Palavra dele não vai valer. E a prova ilícita não pode valer. Que não vale. O que foi obtido ilicitamente não vale. E a palavra dele não vale. As provas que eles apresentarem. Marum, tu vai chamar o Joesley para depor? Não, quero que ele me mande prova. Vou armar circo para ele, vou chamar lá no final. Vou armar circo para ele mentir.
como muita gente fez, inclusive na nossa imprensa. Vamos deixar bem claro, o Supremo está aceitando praticamente não, o Supremo todas... vai julgar na quarta-feira. Não, o Supremo só não aceitou a suspensão. Ele está aceitando quase todas do Janot. Não, veja bem. O Janot está pedindo... Veja bem, o que o Supremo fez até agora nesse caso, depois que houve essa revelação. Até então o Supremo também estava acreditando no absurdo, que esse Marcelo Miller não tinha feito nenhuma conversa não republicana com o Joesley, que simplesmente saiu, andou, fez a volta na quadra e contrataram ele para... E não tinha... Eu não acredito que o Temer não soubesse disso, deputado. O quê? Dos encontros com Marcelo Miller. Dos encontros O Temer não soubesse? que o Janot não soubesse. Eu também não acredito. Não, o Janot. Eu também não acredito que o Janot não soubesse disso. Eu não falo porque mas eu vou perguntar. Não, eu estou só dizendo. Vou pedir sigilo telefônico dessa turma. Claro. Vou pedir quando é que entrou lá JBS a primeira vez, que já aquele outro delator advogado agora viram lá, já entrou dia 20. Exatamente. Está aparecendo. Ele estava em plena atividade. Se ninguém treinou o Joesley para ir lá gravar o presidente, porque eles não poderiam ter investigado o presidente sem autorização do STF. Então se armou uma situação que o país precisa revelar. Aqui, nós estamos recebendo uma infinidade. O Marum, presente no programa, é audiência certa, que é uma loucura. Mas a grande maioria, que eu estou dando uma passada de olhos aqui, está contra a tua posição. E está dizendo aqui que tecer críticas ao procurador já não é desfaçatez de tua parte. Para pegar a mais amenizada, parabenizando o Cassiá pela reação equilibrada que ele teve. Positivo. Deixa eu dizer para você, você que acha que é uma desfaçatez. Se você acredita que aquele encontro entre o Janot e aquele advogado da JBS foi por acaso, meu filho, nem a velhinha de Taubaté acredita mais. Se tu acredita, eu não acredito e vou atrás dessa informação, quer você goste, quer não goste. Já vou dizer. Se você acredita, o problema é teu. Eu não estou lá para acreditar em conto da carochinha. Certo? Eu não acredito. Mas deixa eu... Então não existe. O que disse o Janot? Ninguém está acima da lei. Isso disse o Janot. E é verdade. Então ele vai saber agora que ninguém está acima da lei. Deixa eu só concluir isso aqui. Deixa eu só, olhando para o telespectador. Agora te elogiaram aqui. Não, olhando para o telespectador. Ninguém agora, outra vez, me interrompeu. Eu acho que agora ficou melhor. Paulo Sérgio, olhando pelo telespectador. Os mesmos que não acreditam no Janot, são os mesmos que não acreditam no Lava Jato. Na média, são assim. Eles não querem nada, não querem que investigue nada. A política está isso aí, eles acham que nós aqui do lado... E está falando político aqui, está falando político. Vereador, 3 vezes vereador, 2 vezes deputado. Tá? E nós temos que acreditar que o Janot está errado, que o Lava Jato está errado. Está tudo certo, gente. É uma podridão na política, é verdade. Eu não estou dizendo que o deputado Marum é safado, você viu, nada disso. Pelo amor de Deus, jamais acusaria o amigo. Até porque eu não tenho nenhuma acusação, meu nome é bom. Exatamente. Mas discordo da posição dele porque a política está assim. Se nós não aprovarmos e nós dermos forças, desembargador me permita, dermos força para a Lava Jato, o Janot vai sair, tomara que não sintam falta, tomara que a Doge lá entre e continue firme, porque não tem outra maneira de limpar a política e limpar o Brasil. É através desses segmentos que estão fazendo. Isso eu concordo. Pedido a palavra antes. Isso eu concordo. Não foi respeitar os exageros. Assim, eu queria agora falar com calma, porque assim, o grande problema nas discussões políticas, às vezes, é o maniqueísmo, né? É que nem a gente fala assim, agora mesmo ele falou assim que não acredita que a conversa do Janot com o advogado Joesley tenha sido casual. Mas daí a conversa do presidente na calada da noite com o Joesley não tinha maldade nenhuma. Sabe? Então é uma coisa assim, 2 pesos e 2 medidas, entendeu? O Janot se encontrar no bar, eu também não acho nada normal isso, achei suspeito. Mas isso é suspeito. Mas daí o Joesley, e na calada da noite entrar sem ser identificado nada, e confirmado agora pelas mensagens, nós falamos, combinado com a senhora para entrar lá com a placa do carro, tudo, para não ser de ter aquela conversa nada republicana, daí é armação contra o presidente não sabia de nada. Então, é sempre uma coisa de maniqueísmo, entendeu? Não, dizer isso. É a mesma coisa que a questão do Janot. O que eu quero dizer é o seguinte, o Temer foi de uma ingenuidade, de uma burrice,
receber dentro do palácio um sujeito que era sabidamente um vigarista. Mas que você foi amigo dele, que você foi Não, patrocinador. isso não interessa. Sabidamente vigarista. Deixa eu terminar o raciocínio. É a mesma coisa a questão do Janot. Quando o Janot, e de qualquer delator, quando o Janot faz uma denúncia que atinge o Lula, Dilma, qualquer um do PT, o pessoal o governista comemora. Quando atinge o Temer, o Janot é um perseguidor. É o que o Cassiano estava dizendo, quer dizer? É o maniqueísmo. Né? Então não dá para ser assim. É que nem assim, o Palocci fala, sem prova nenhuma, mas o Palocci falou. Se falar o Funaro, que era operador do PMDB, daí não vale. Então a gente tem que parar com o maniqueísmo para fazer a discussão. Eu acho que assim, eu não gosto de condenar ninguém antes. Eu acho que os processos têm que ser. Se tiver prova, não interessa se é do PT, se é do PCB, se é do PMDB, todos que tiverem. Tu achas que o Palocci mentiu? Não, eu quero que ele prove, entendeu? Não tem como achar sem ver os documentos. Não, mas tu é petista, tu ficou magoado com o Palocci, com a delação dele? Eu acho que se ele... Ficou triste com isso? Se ele tiver feito a delação simplesmente para ter benefício sem prova nenhuma, eu acho que ele foi um mau caráter. Se ele tiver provas, não tem o que fazer, ele tem provas para... O problema é que não dá para a pessoa, que daí pode ser, que muita gente fala, e daí dos dois lados, da direita e da esquerda, que muitos delatores usam o Instituto da Delação só para falar o que querem, para se livrar da cadeia, e aí é ruim. Mas se tiver provas, eu acho que qualquer um veja bem, os médicos veterinários são profissionais imprescindíveis à sociedade. Estão sempre presentes no nosso dia a dia, desde os cuidados com os animais de estimação até a produção e segurança dos alimentos de origem animal. 9 de setembro foi o dia do médico veterinário. Estamos em plena semana do médico veterinário. E esta homenagem que a sociedade presta aos médicos veterinários e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul está aí se somando a todas as mensagens aos médicos veterinários do nosso estado e do nosso país. Conselho Regional de Medicina Veterinária, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, nosso conselho, o CREA do Rio Grande do Sul. Vamos à mensagem do CREA. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred acompanha seus cooperados em todos os lugares. Você encontra na sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Se precisa acessar sua conta, a Unicred tem as unidades de negócios, o site e o app. Você gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates, com uma médica que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, uma médica extraordinária, que faz parte da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense de Medicina. Vamos à doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel. Boa noite. Me chamo Raquel Campani e sou oncologista do Instituto Kaplan. Junto com outros oncologistas, formamos um grupo liderado pelo professor Gilberto Schwartzman. Estamos sempre em busca das atualizações na área da oncologia, visando sempre oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes. Recentemente, participamos do Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior e mais importante evento na área da oncologia. Podemos assistir diversos estudos que trouxeram avanços dos mais variados no tratamento do câncer. O assunto mais comentado foi a imunoterapia, que já mostrou grandes resultados em algumas áreas e promete trazer ainda mais novidades nos próximos meses. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista.
Olha aí, Cassiá, o que tu está cochichando com o deputado Marum na minha frente, que eu nem ouvi? Eu estava dizendo para o Marum, que vive pouco agora em Porto Alegre, que a audiência desse programa é muito grande. Muito mais. Eu ando na cidade, é impressionante. Impressionante. Ali? Olha a infinidade de A gente está ouvindo esse pessoal Parabéns para o Paulo Sérgio. dissecando fatos. E essa é uma esgrima que iria até de manhã cedo. Claro. Porque nenhum vai convencer o outro. Ambos buscam justificar os seus lados. Aí então, já que foi muito bem explanado o setor, ou pelo menos com bastante vigor, né? Eu fico pensando no seguinte: eu tenho amigos, eu não tenho vinculação política, tenho amigos dos dois lados. E como cai na opinião pública este imbróglio, que é um imbróglio policial, antes de mais nada? Imbróglio policial. Como é que está chegando na opinião pública? Eu tenho procurado ouvir as pessoas. E tem certas coisas que tu vai fazendo um debate, ou pelo menos uma visão objetiva dos fatos. Eu digo para os amigos petistas: olha, eu não sei se tem prova contra o Lula ou se não tem. Agora, não deu, gente. Não dá mais. Ou seja, não, é indesculpável o que aconteceu. Não tem desculpa, não tem. Mas agora, como é que chegou esse ponto? E digo mesmo para o pessoal do Temer e aqui. Gente, não deu. Não dá, quer dizer, a opinião pública o que está dizendo, pode ser que o Temer não tenha culpa de nada, mas a coisa chegou a um nível tal que não tem mais retorno. Ou seja, não há mais como imaginar-se que alguém neste imbróglio todo seja de fato E eu quero acrescentar isso. Como é que se justifica o apartamento de dinheiro do Gedel e a mala do Gedel do que justifique. Tem? O Gedel que justifique. Não tem justificativa. Quando eu trouxe os parabéns à Polícia Você se Federal. sentiu envergonhado disso? Eu não me senti envergonhado. Não tem nada a ver com teu partido, Rocha Loures tem uma também. segurança do partido. Agora, querer vincular isso como querer vincular a mala do Rocha Loures ao Temer, é aí que está o problema. Por que a Polícia Federal não chipou? Eu acho que a gente aqui tem coisa que tem que ter posição. Vocês acham que o Temer tem que cair amanhã? Voltando. O senhor é a favor do Temer cair amanhã? Você acha que Ele não tem denúncias dele, não está. Mas é isso melhor para o Brasil? Exatamente. Em cima de uma situação que não tem provas? Será que isso é correto? Então daí eu estou errado. Contra Dilma tinha provas? Tinha, era uma outra situação. Não, mas não tinha. Ela foi com relação à honorabilidade. Dilma não tem nada contra ela de roubo. De roubo não me parece que Pelo amor tem. de Deus, acusações tem. Aí eu concordo. Tinha de Não fraqueza, tem prova, de mas incompetência. acusações tem muitas. Mas tem contra todos. Mas passar o tempo não assinou. O fato é o seguinte. Deixa eu dizer. Não, isso aí- só para tu Não, só quero continuares dizer, depois. E ali é o seguinte, eu vou dizer qual é a prova que tinha no caso. Nós tínhamos um veredito do Tribunal de Contas que houve crime. Mas por ato de gestão. Ato de Mas gestão. aí foi uma decisão política. Ato de gestão. Não, ali não. Ali Não foi política, foi política. Claro que foi política. Não, nós estamos falando Culpa do Temer, agora salvar ele foi política impeachment. também, não foi? Não, o impeachment é geralmente Isso é claro, utilizado. Eu só vi o impeachment ser utilizado quando o presidente, ele pessoalmente, tem um comportamento imoral. Não Como foi o caso da... necessariamente. Não é? Claro que Não não. necessariamente. Mas tem sido usado para estes casos. Por quê? Vejam vocês. No caso do Bill Clinton, por exemplo, certo? Era uma questão de ter tido ou não ter tido sexo com uma estagiária. Não sei. Da Coreia do Sul, a moça que caiu, ela roubou. Mas um momentinho. Né? Mas o Clinton, só um não. pouquinho. Sabe por que o impeachment- Clinton? Sabe por que o impeachment do Clinton? Porque ele mentiu. Também. Não pelo ato sexual dentro do salão oval, que deve ser um negócio extremamente afrodisíaco. Impeachment por ato de gestão único que eu conheço. Impeachment por ato de gestão único que eu conheço é o da Dentro do salão oval, pelo amor de Deixa eu dizer uma Deus. coisa pra vocês. Né? Agora, Não não, acredito. Quer saber o que é o Clinton foi processado na por Venezuela. Vamos perjúrio. voltar à questão brasileira, que deixa o deputado Marum falar agora. Quer saber o que Esquece seria o pouca Brasil coisa. hoje se a Dilma não tivesse caído? Olha o que está acontecendo na Eu Venezuela. discordo, frontalmente. Mas Aquele governo não tinha Para, deixa ele falar agora. Como que tu com o Marum nunca Tu colocou para ele, deixa ele falar. Tá bem. O Marum falou quase pessoas aqui. Poder legislativo em oposição ao poder executivo, o poder executivo se sentindo fortalecido pela derrota do impeachment e recorrendo a meios semelhantes ao que está acontecendo na Venezuela. É o mesmo caldo de cultura, pessoal. Sobre esse aspecto. Nós salvamos o Brasil de estar hoje entrando numa cadeia bolivariana que prevaleceu na Bolívia, que está tentando ser implantada na Venezuela. Executivo e legislativo num grande confronto.
Sim. Nós tiramos, eu estou te falando. Mas olha aqui, então, olha aqui, aquele governo, que era um governo de coalizão, que tinha partido de todo lado, onde ideologicamente a ideologia petista estava diluída ali. Aquele governo não teria forças para isso. Aquele Para governo... nos levar a uma Venezuela. Tanto que, especialmente, eles ficaram todos ricos. Os petistas ficaram ricos, não houve um ato, e eu provoco o pessoal, qual foi a única, uma medida comunizante daquele governo? Isso que não entrou os militares aqui em jogo. Eles não aumentaram. Entrou os militares aqui em jogo. Paulo, aquele governo não taxou as grandes fortunas. O PT e o Barum se unem achando que não taxou as grandes fortunas, não aumentou o percentual das transmissões hereditárias, não fez nada de comunismo. Mas o governo que privilegiou o sistema bancário. Exatamente. Mas por uma única razão, por um projeto, não, por um projeto de poder, meu amigo. Claro para arrumar dinheiro, para ficar um projeto de poder, para se perpetuar no poder. Do seguinte, o Lula passava tomando uísque com os maiores empresários do Brasil. Um projeto de poder, para se perpetuar no poder. Claro, mas que Venezuela. Por favor. Deputado Barum. Se é uma das coisas que eu me orgulho de ter sido um líder do impeachment. É uma das coisas que eu acho que é fundamental. Eu não acredito que nós estaríamos hoje vivendo... E da defesa do Eduardo Cunha também. Dentro do impeachment. Dentro desse processo. Por que eu defendi o Eduardo Cunha? Depois. Não, fui dentro. Não. Não, depois eu não virei a casaca. Daí é diferente. Aí é bril, na filha da alegretência, eu não viro casaca. Se eu construir uma tese que valia a tese, o impeachment, que é a tese da omissão e não da mentira, que ele não mentiu, que ele omitiu, não é porque ele não era mais necessário que eu ia mudar de lado. Isso eu já coloquei várias vezes e olha, e não me arrependo, faria de novo. Até porque aquilo ali foi uma coisa que me diferenciou da massa. Né? Foi uma coisa que o senhor acha que ele pode fazer? O senhor teve com ele na prisão? Tive com ele visitando ele na prisão, visitando. Não foi colega de prisão, claro, foi visitar. Como é que está o moral dele? Não, naquela época, que foi em dezembro do ano passado, o moral dele estava baixo, mas eu não vi desespero, que é o que eu declarei. Ele pode fazer uma delação premiada? Não sei. Naquela época eu não via. O José Dirceu não fez, ele vai fazer. O Palocci é diferente. O Palocci não fez. O Palocci não fez ainda. Não fez, vai fazer. Se fizer, pega todo mundo. O Palocci não fez. Não pega só o do PT. Foi muito pior. O depoimento dele é pior que uma delação premiada. Deixa eu só fazer uma explicação em relação ao Janot, porque eu quero encerrar esse assunto. Por que eu tenho essa divergência com o Janot? Porque eu acho que ele jamais poderia ter dado um perdão para Joesley, Saldi, Wesley. Quem apoia Janot, apoia o perdão para Joesley, Wesley e Saldi. E eu acho que aqueles tinham que estar na cadeia como estão agora. E ele só botou na cadeia porque alguma coisa deu errado, que se tivesse tudo certo, Janot deu uma liberdade que não devia ter dado para essas pessoas. Eu sou contra. Não, sabe por quê? Não, eu gosto do Janot, mas sou errado o que ele fez. Não é que eu não gosto do Janot, eu posso até tomar cerveja com ele no bar sábado, que eu digo que eu gosto de tomar cerveja. Mas eu tenho que discordar de um absurdo perdão que ele deu para aqueles que foram lá e confessaram seus maiores criminosos do Brasil, pelo menos em termos financeiros. Eu não posso concordar com isso. Maru, nesse ponto eu concordo. Mas tu concorda. Vamos deixar ponto final. Ponto final, FCDL, com que comércio e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Eu vou voltar ao tema. Vai ver se tu vai ganhar o Zezé aqui, que está aqui. Acho que sim, mas vamos Vamos ver se vai por merecer, Zezé. Vou merecer. A questão do perdão judicial foi precipitado, absolutamente despropositado. E só foi revogado agora, que eles chamam de revogação, porque apareceu as gravações do Marcelo. E ele vai salvar a pele. Para a sorte do Janot. Ele teve sorte nisso. Ajudou ele esse negócio, por incrível que pareça. Não, ajudou não. Ajudou ele, salvou ele. Não sei se salvou. Foi uma condenação futura. Ele só voltou atrás porque depois é que apareceu as gravações, a intervenção do Marcelo, do procurador, que estava com ele. Evidente, deputado.
Que o Janot sabia daquela participação do procurador? Então o Temer sabia do Gedel, o Temer sabia. Tu não pode nessa linha de Também raciocínio. podia até saber. Não, também pode. Tu vê, o Janot sabia e o Temer até podia saber. É diferente seu julgamento. O senhor está usando as duas medidas. Aí não, ninguém está de mão baixa aqui não também. tem volta, Não, mas é verdade. Mesmo Mas pode saber. Se um sabia, o outro tem que saber também. O Temer sabia. Para um o senhor disse, sabia. Para o outro, poderia eu não disse que saber. sabia. Eu digo, eu não acredito que ele não soubesse. Eu acredito que nem o Temer sabia e o nem Janot sabia. O quê? Dos seus auxiliares cometendo falcatrua, como foi o caso do Gedel e do Rocha Loures. Isso eu não posso dizer, nem a favor nem contra, não sei. Ué, mas do Janot você disse que sabia. Não, mas do Janot eu disse que do Janot eu não acredito que ele não soubesse. Eu não disse, não afirmei. Não, disse, ele sabia. Não acredito. Só voltou o VT aqui. Não acredito que ele não soubesse. Vai levar o Zezé, e por conta daquilo é que ele revogou a delação premiada. Quer ser, cara, para você ponto final? Eu acho o seguinte, desde o Lula, desde o Sarney, todos cometeram erros gravíssimos. E, me desculpe, deputado, mas o Congresso está aí, a maioria estava com o Sarney, estava com o Lula, estava com o Collor, estava com todos. Ou seja, hoje eles estão com o Sarney, mas eles estavam com o Lula também. Os governos têm que ter maioria, tiveram maioria. Naturalmente, então eu lamento que a política deixe nesse momento para a sociedade, para os jovens principalmente, um legado desta natureza, da roubalheira, da sem-vergonhice, da safadeza. Eu lamento isso aí, porque o legado que estão deixando para este país é lamentável. Biscoito Zezé. Tu estava calminho, o Dianaro sabe que comer um biscoitinho Zezé, tomar um chazinho aí. Camomila. Um chazinho de camomila da Sanitas. Presidente Gimenez, do Sindicato dos Bancários, eu nem sabia que tinha filiado ao PT, tia. Depois ele te arrancou essa. Não, nunca Não, mas eu não sabia. Eu nunca escondi. Não, até pensei que era PC do B. Uma delação premiada. Mas eu, como sindicalista, nós defendemos autonomia e independência. Eu dirigi greves do nosso sindicato da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil durante todo o governo Lula. Aqui no governo Tarso, a maior greve da história do Banrisul, 42 dias, foi no governo Tarso. Então, nós, enquanto estamos na direção do sindicato, a gente tem que ter independência, autonomia e defender o direito dos trabalhadores, independente do governo de plantão. Até porque os governos passam e os direitos dos trabalhadores ficam. Se fosse a Dilma propondo uma reforma da Previdência, como estão propondo Temer, ou uma reforma trabalhista, ou a lei de terceirização, não seríamos contra, independente, é isso. Inclusive, fomos contra a reforma da Previdência do setor público. Né? Ajudamos os sindicatos e coisa e tal. Mas eu até queria falar sobre isso. Né? Acabou, como aqui um programa bem eclético, acaba sempre escambando para outros assuntos. Mas eu normalmente venho aqui e tento discutir questões que têm relação com os trabalhadores, e não a questão política geral. Por isso eu queria, nesse ponto final, reafirmar que nós, dia 2 de outubro, vamos fazer o lançamento aqui da Frente Parlamentar Mista da Câmara do Senado em defesa dos bancos públicos. Vai vir o deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão, que é o coordenador da frente na Câmara. E talvez venha o Lindbergh, que é o coordenador da frente no Senado. Se não for preso antes. Porque está tendo muito ataque no banco público, reestruturações, demissões, então nós vamos fazer o lançamento dessa frente. E lembrar, com o que eu falei no início, que nós, do Cid Bancário, junto com a CUT, estamos colhendo assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular pela revogação da reforma trabalhista e da lei de terceirização. E queria convocar a população para assinar isso. Para o presidente dos sindicatos bancários, por favor. Mas uma coisa vocês concordaram, ao menos aqui no programa, né? Só soube que ele é colorado, a única coisa que eu concordei com ele. Paulo Schiaff Conceição, seu ponto final. Olha, não diria que ao contrário do que diz o Cassiá, eu acho que mais do que o legado, né, como é que eu chamaria, esse paradigma de iniquidade que deixa esse Congresso, deve servir sim à sociedade, para que o pessoal veja, olha como é que é o negócio. E veja o resultado que está dando, todo mundo está na cadeia. Portanto, quando vocês entrarem para a política, vocês já sabem qual deve ser o parâmetro e o que aconteceu. Então, eu acho, no final das coisas, que isso vai ser uma forma de direcionar quem entrar na vida pública para o melhor. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa. Porque se depois do que aconteceu, gente, depois dessa quantidade de escândalos... O que está acontecendo. E que está acontecendo, reelegerem as mesmas pessoas, com exceção do Manu, que tem que ser reeleito, nosso amigo. Aí ficamos ficamos sem autoridade para
recriminar toda essa iniquidade. Entregue para o Paulo Schiaff Conceição o Zezé dele também. Obrigado. Deputado Marum, seu ponto final. E falando um pouquinho sobre reforma política, o senhor acha que vai acontecer? Não, acho que não. Vai acontecer Essa o maioria distritão? Essa maioria de 308 votos, ela praticamente possibilita qualquer... O prazo é o início de outubro. Mas isso aí tem que ser votado na Câmara. 3 de no outubro, Senado, dia da eleição. Nas duas casas até 3 de outubro. Até 2 de outubro. 2? Então, não estou acreditando. Difícil. Eu quero só trazer alguns aspectos. Veja bem aqui. A reforma da Previdência sai, o pessoal está perguntando. Não, eu acho que o Janot agora trabalha mais um pouco na reforma da Previdência. Se era esse o objetivo dele, palmas. Claro que não. Claro que uma discussão dessa, apesar de ser tão desimportante que ninguém falou da denúncia, para vocês verem a fragilidade da denúncia, não foi tema do debate. Mas ela vai tomar 20 a 30 dias de tempo do Congresso, que vão fazer... Mas já se sabe qual é o resultado. Não precisa discutir, já se mas sabe. tem. Apura, Marum, lá já tem maioria, apura e fala Tem logo. discussão, quer dizer, então se era esse o objetivo, está sendo atingido com sucesso. Agora, tu quer ver uma coisa? Ficou ali e falou, não, mas se tu diz que aquele sabia, esse não sabia, sabe quem é que afirma que sabia? O Janot afirma que se o Rocha Loures fez aquilo, o Temer sabia. Isso é uma afirmação do Rocha Loures, do Janot por escrito. Isso nos dá o direito de saber que se o Miller sabia, como você falou, então vale exatamente ele para a também crítica sabia. Ele também sabia. Eu não vou dizer porque eu vou querer descobrir isso. Eu não tenho ainda posição sobre isso. Se ele sabia ou não sabia. Eu vou querer descobrir isso agora na CPI. Agora, se sabia, nós estamos diante de um grande absurdo. Exato. Que tem que também não pode, mesmo ele sendo procurador, aqui como alguns colocam, não pode ser varrido para baixo do tapete. Outra coisa, nessa CPI, apareceu uma prova contra quem quer que seja. Também vale se o Temer sabia do Gedel e do Rocha Loures, vale a mesma coisa. Se vale a mesma coisa. Então, vale a mesma coisa. Se ficar provado, se naquela fita, se naquele áudio tivesse alguma coisa realmente comprometedora, eu não estaria fazendo essa defesa que faz o presidente Temer. Eu tenho vergonha da incoerência. Jamais virei aqui e vou dizer, olha, realmente ficou provado e vai todo mundo, porque eu não tenho nada. Aparece todo esse monte de coisa, não aparece nada contra mim, porque, apesar que mesmo assim tem gente aqui que se acha do direito de me chamar de ladrão. Verdade de vontade de dizer aqui, ó, ladrão é você, certo? Ladrão é você. Mas tudo bem. Quem sabe como o Marum é que não gaúcho, me conhece, que nunca viu. Eu tenho 30 anos de vida pública, rapaz, nunca apareceu uma acusação contra mim. Fiz 80 mil casas e pago a prestação da minha casa na Caixa. E tem gente que nunca me conhece, que se acha no direito de nesse tique-tique chamar de ladrão. Quem me chamou de ladrão? Ladrão é você. E deve ser até coisa pior. Como eu não ia ler o e-mail. Não consegui ver o nome. Claro. Mas eu vi. Como o deputado Marum é gaúcho, nós vamos ficar de olho nele nessa relatoria. Mas pensa vamos ficar de olho nessa relatoria. Vamos ficar de olho. Tu, Cássio, é a torcida do ficar de olho. Eu sou uma das pessoas mais investigadas. Vai ficar o Brasil inteiro em cima dele. Tu acha que eu sou investigado com esse enfrentamento que eu faço? E não precisa ficar de olho nele, já tem Mas a imagem do Temer é a pior possível, Tchê. Justamente. Não é o que eu Mas vejo. olha, não é o que eu conversa com as pessoas, há um conceito. Eu nunca vi uma adesivo de fora Temer. A equiparação do Então não andou Lula por Porto ao Alegre? Temer. Então não andou por Porto Alegre? Eu nunca vi um adesivo, só se agora eu vi amanhã. Eu vi aqui em julho, não vi um adesivo de fora Temer. Hoje tem uma denúncia, eu não vi. Eu acho que... Eu não vejo esse conceito tão ruim quanto você vê. Não é. Eu nunca vi um adesivo de fora... Está cheio de adesivo fora Temer em Porto Alegre. 93%, Marum. Não, realmente... É 93%. Rapaz, isso é uma expectativa completamente equivocada. Não, mas não é. Olha Sabe aqui, por que as pessoas não se mobilizam? Porque as pessoas torcem para que a gente dê certo. Exato. Eu sinto Marum, isso. não é mais- Eu sinto isso. Marum, não é mais o PT, só ele, que renega o Temer. É a sociedade brasileira que não aceita mais o Temer. Você está aí na rua, se a sociedade brasileira tivesse repudiado o Temer, nós tínhamos caído. Quero pedir A manifestação desculpas. que juntou mais gente, juntou 200 pessoas. Deputado Marum, Essa é que é verdade. foi tão acalorado o debate aqui. Por quê? Terminou. Foi, Por que não não, é que terminou? não deu para ler essa infinidade de Vocês e-mails. estão Claro que completamente os enganados. ofensivos eu não leio. Olha, esse programa tem que ter 3 horas. Olha, eu vou dizer. Eu sou uma pessoa que tem me tornei uma pessoa conhecida a nível de Brasil. Eu recebo muito mais cumprimento por estar defendendo que esse governo chegue ao final do que ao contrário.
Mas eu torço para que chegue no final também. Obrigado, eu disse isso. Obrigado. Mas o país não aguentaria mais uma mudança. Deputado Barão. Só não invalida o óbvio. Meu amigo. Eu sempre venho, faço questão. Vem aqui para te rever. Aqui conosco. Mas que tu me convide pro churrasco na praia. E sempre aqui, o senhor sempre é convidado. pessoal do Mato Grosso, que eu fui campeão mato-grossense em 81. Sim, mas eu sei Com o disso. finado Castilho, treinador no Operário. Castilho, treinador. Jamil Nani, patrão. Parabéns ao Grêmio Porto Alegrense pelo 144. Só para deixar claro, sou colorado, hein? Me comparecendo, cara, gremista, sou torcedor. E vou agora botar uma bombacha. Você falou em bombagem, eu vou agora botar bombacha. Quero ver, bota Vou serrana. botar bombacha. Vou botar bombacha. A pista completa. Lenço vermelho, chapéu de aba larga. Só não vou deixar o 30 correndo a perna com o pau me defendendo, que não pode. Mas o resto, Mas a faca atravessada na a cintura faca vai. atravessada vai. Vai? Claro. E vai aonde? Vai lá no Parque Vou Harmonia? lá no Parque Harmonia, eu tenho uns convite para ir uns 20 piquetes, devo ir uns 4, Tem o 5. Piquete da Pampa também lá, que está à sua disposição. então, De todos, aliás. Tá. Visite o Piquete da Pampa lá no Parque. Obrigado, Genaro. Obrigado. Nós estamos desejando a todos um bom fim de semana. Visite o Parque Harmonia na nossa tradicional Semana Farroupilha, que não é uma semana, né? Parece uma cidade aqui no Brasil. Eu venho todos os anos, sabia? Todos os anos eu venho no Parque Harmonia. Claro. Mesmo naquele tempo que eu estava defendendo Sirvam Eduardo nossas Cunha, façanhas de modelo a toda a que era terra. pior que defender o Temer, pode ter certeza. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso Vamos é. agora às principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.